Lá, continua a falar sobre pais discipuladores. O segundo capítulo, a minha meditação hoje, então, está com base nesse capítulo e o nome é O Espelho da Palavra e o Discipulado em Família. Nosso texto base, 1 Coríntios 13, 11 a 13. E o versículo 12 diz assim: Agora vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Lindo, não? Ao falar sobre maturidade espiritual, o apóstolo Paulo revela algo precioso. O crescimento verdadeiro exige que deixemos para trás a imaturidade. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É o verso 11. E então ele nos conduz a uma imagem profunda, a de um espelho. Agora vemos como por espelho, obscuramente, quer dizer, meio embaçado, né? Esse espelho é a palavra de Deus. E o que ela faz? Ela nos revela, ela expõe para nós o que há de verdadeiro, inclusive o que há de quebrado dentro de nós. É a palavra de Deus que nos revela a nós. Ao olharmos para a Bíblia com honestidade, não vemos apenas os mandamentos ou as promessas do Senhor, mas nós vemos a nós mesmos. Nós enxergamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa dureza, as nossas falhas como pais, como mães, como avós, como discípulos. Nos vemos como nós somos. Essa é a base do discipulado dentro da família. Não fingir que somos perfeitos, mas para começar do lugar mais sincero possível, do reconhecimento da nossa fragilidade e da nossa dependência da graça de Deus. É dele que dependemos. Deus nos conhece completamente e ainda assim ele nos ama completamente. Paulo afirma algo muito espantoso. Ele diz assim no versículo 12: Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Ele fala do futuro, mas ele coloca que Deus nos conhece no presente. Nós não compreendemos tudo, mas Deus nos compreende totalmente. Que maravilha! Ele conhece os nossos fracassos como pais, conhece os momentos em que agimos com impaciência, com frieza, com orgulho. Ele sabe das vezes em que tentamos ensinar, mas que nós não vivemos o Evangelho. E mesmo assim, Ele nos chama, Ele nos ama, Ele nos oferece a cura e a graça. Esse é o ponto de partida para discipular a nossa família. Não a perfeição, mas a humildade de reconhecer quem nós somos, que nós somos discípulos antes de sermos discipuladores. Somos discípulos de Jesus, que também estamos aqui sendo moldados, sendo tratados, sendo ensinados. E essa clareza que temos que ter, porque a esperança começa com a verdade.
Quando a Bíblia nos confronta, é para nos restaurar. Quando ela nos expõe, é para nos transformar. Quando ela nos mostra quem realmente somos, ela também nos mostra quem Deus é, cheio da graça, pronto para agir. Por isso, ao pensarmos em discipular nossos filhos e netos, nós precisamos começar com esse olhar para dentro de nós mesmos, diante do espelho da palavra. Que tipo de reflexo nós temos visto? Estamos deixando Deus curar as nossas feridas para que possamos guiar com compaixão os nossos filhos e netos? Estamos deixando Deus curar as nossas feridas? Vamos orar? Senhor, eu me coloco diante do teu espelho, da tua palavra, e reconheço que sou imperfeita. Eu tenho falhas, limitações, eu tenho medos, e ainda assim, o Senhor me conhece por completo e me ama. Ensina-me a viver a fé de forma honesta diante da minha família, do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos, Senhor. Que eu discipule com humildade, reconhecendo que também sou uma discípula em processo. Não estou pronta, não sou perfeita. Preciso do Senhor, que a tua graça me transforme para que eu possa guiar meus filhos e meus netos pelo exemplo e não apenas pelas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém?